Fenômeno natural é o maior desastre natural que o Brasil já viu, que é o que está acontecendo no mês de maio no Rio Grande do Sul. Natural no sentido de que chove, ok, mas quanto do efeito desse desastre e do estrago que essas chuvas causam é algo natural? Quanto disso não seria previsível, previsto, avisado e esperado? O que a gente poderia ter feito de diferente para não ter mais de 500 mil de pessoas deslocadas das suas casas por conta da inundação, sem falar nas vidas perdidas e em vários tipos de prejuízo que isso gera? Por que a gente está passando por isso agora? Podemos ter esse tipo de problema no futuro, não necessariamente só um futuro distante, mas no futuro próximo, nos próximos meses também, e como que dá para a gente saber e entender isso. Entender um desastre como esse acontecendo é fundamental para a gente poder prevenir os próximos e punir os responsáveis pelo que acontece agora. Porque punição tem que vir junto com a prevenção dos próximos, se a gente quiser que não aconteça. Então, para poder discutir isso e entender um assunto desse a fundo, a gente aqui no Não Ficção, onde a gente faz ciência do dia a dia com especialistas, precisa de um especialista que está lá em Porto Alegre, entendendo a situação do Rio Grande do Sul de perto, podendo falar com propriedade sobre tudo o que está acontecendo. Então, nada melhor do que trazer para essa conversa o Fernando Mainardi Fan, que é engenheiro ambiental formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, doutor em recursos hídricos e saneamento ambiental, professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, que pesquisa, entre outras coisas, simulação hidrológica e previsão de vazões de rios. Então bora conversar com quem realmente domina e entende da coisa para saber o que está acontecendo. Fernando, antes de tudo, muito obrigado pelo privilégio, pela disponibilidade, no meio das coisas acontecendo, tão próximo, né, de tudo que o Rio Grande do Sul está passando. Então, para terminar de te agradecer, te introduzir e começar a conversa, ao invés de fazer o que eu faço com todo mundo, que é segurar a pessoa por 10 minutos enquanto eu faço um monólogo aqui na hora de abrir, eu queria começar te perguntando como é que você tá, como é que tá a sua família, como é que estão as coisas por aí, né? Obrigado antes de tudo e como é que estão as coisas? Átila, primeiro prazerzão estar aqui conversando contigo, né? Para mim tu é uma referência na divulgação científica nacional. Obrigado. E pena não poder estar presencial nessa conversa, né? Gostaria muito de poder conversar presencialmente, mas infelizmente estamos passando por uma situação aqui no Rio Grande do Sul que é dramática, né? A gente não tem aeroporto, por exemplo, aqui em Porto Alegre mais, e não sabemos quando ele vai reabrir. Felizmente eu fui uma pessoa muito abençoada, eu fui afetado em termos mínimos, perto de pessoas, né, que perderam suas casas, perderam parentes ou até suas vidas, né? O que aconteceu comigo foi ficar sem luz, sem água, né, durante alguns poucos dias. Mas agora no meu bairro já está tudo restabelecido e eu estou bem, né? Então, agora, apesar do desastre, eu especificamente estou bem, né? Mas a gente tem no Rio Grande do Sul muitas pessoas afetadas que a gente tem procurado ajudar aqui, né? Dentro do possível também. Bom, enquanto a gente conversa aqui, a água está baixando em Porto Alegre, né? Eu vi que tem vários bairros que já estavam embaixo de água, agora não estão mais, mas as chuvas estão subindo para Santa Catarina e ainda tem muitas regiões onde o rio não baixou, né? Exato. Bom, a gente aqui na URGS, né, junto com o apoio de vários colegas, tem feito previsões dos níveis do Guaíba diariamente, né? A gente, na verdade, fez uma folguinha no final de semana aí do dia 18 e 19, não fizemos previsões porque a tendência era de diminuição dos níveis, mas nessa que a gente finalizou no dia de hoje, dia 20 de maio, a tendência é que as águas sigam baixando, tem chuvas previstas para os próximos dias, mas elas vão mais diminuir a velocidade da descida dos níveis do Guaíba do que causar novos picos de elevação aqui, né? E os ventos também, os ventos vão barrar um pouquinho a saída da água do Guaíba, talvez isso gere pequenos aumentos nos níveis, mas nada preocupante para os próximos dias, então eu estou particularmente otimista com a descida das águas aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Maravilha. Cara, bom, de novo, obrigado pela disponibilidade aqui. Fico feliz em saber, né? A gente
conversou antes aqui sobre filhos, né? Começo da escola, brincar com Lego, Power Ranger, outras coisas. Não entramos nesse assunto de como é que estão as coisas, mas fico feliz em ouvir isso e saber. Bom, eu relutei bastante em fazer um episódio sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, por não saber o que contribuir, o que olhar diferente dá para isso, enquanto as coisas estavam desenvolvendo. Acho que uma análise à distância, depois de um tempo, para falar sobre o que foi ou como a coisa se caracteriza, tem mais valor de longo prazo para quem estiver assistindo. Mas, de repente, no que já está sendo registrado como a maior catástrofe, o maior desastre natural brasileiro, e a gente conversa sobre o quão natural ele é ou não, e falam em termos econômicos até agora, né? Em tamanho da região afetada, número de pessoas deslocadas, mais de 500 mil de pessoas deslocadas, 95% da capacidade econômica do Rio Grande do Sul afetada e outras coisas, porque felizmente não foram tantas vidas perdidas perto do que um desastre nessa escala poderia causar. Acredito que por conta da água subir relativamente devagar, né, perto do que é uma coisa tipo um desabamento, um desmoronamento, algo assim, e a gente conversa mais sobre isso, por favor. E a gente ainda vai ter a contagem dessas vidas ao longo de meses agora, né, conforme desaparecidos se transformam no que essas coisas ganham uma resolução, né. Mas tem uma coisa que particularmente me chamou muita atenção, e eu estou extremamente sensível a isso depois da pandemia, que é como a gente já tem uma onda junto de mentiras ao redor de tudo que está acontecendo. Eu estou impressionado de verdade com a velocidade e o volume de desinformação e de mentiras que estão sendo contadas a respeito de tudo ao redor do que aconteceu com o Rio Grande do Sul nesse período. Eu vou pegar uma reportagem aqui da Pública, inclusive recomendo demais, eles estão com muitas reportagens muito boas sobre o Rio Grande do Sul, bem como a BBC, que foi quem eu mais consultei para fazer a pauta aqui. E pegando uma pesquisa do... Bom, eu vou ler o trecho todo aqui e falar. O tema das inundações no Rio Grande do Sul dominou as redes sociais e motivou 7,7 milhões de publicações que tiveram engajamento, 71 milhões de engajamentos entre 7 e 13 de maio. Essa é uma das conclusões do estudo produzido pelo Instituto Democracia em Xeque, ao qual a agência pública teve acesso exclusivo. Então, para dar o crédito aí de quem fez a pesquisa e quem está divulgando o resultado. A organização aponta que 4,3 milhões de postagens envolviam desinformação, muitas delas repetidas ou compartilhadas, e renderam pelo menos 28 milhões de engajamentos. Ou seja, desses 7,7 milhões de postagens, mais da metade foram mentiras. E para não ter gerado tanto engajamento, eu acredito que deve ter algumas que geraram muito, porque já tem muita pesquisa mostrando que mentiras em redes sociais tem mais alcance do que a verdade, mas boa parte disso deve ter sido coisa que foi postada, mas não foi muito compartilhada, porque foi postada no vácuo. O que me diz que são perfis falsos postando essas coisas, o que também me diz que teve muito dinheiro colocado nisso, para espalhar tanta mentira tão cedo assim. O estudo atribuiu 75% das interações nesse tipo de conteúdo à extrema-direita, cuja produção foi classificada como contínua e massiva. Então, de novo, um volume de dinheiro insano para contar um monte de mentira enquanto o desastre acontece. Em outro não ficção, com outras pessoas, eu vou conversar sobre essa desinformação, esse fenômeno, por que tem tanto dinheiro investido nisso e por que manter as pessoas desesperadas numa catástrofe. Mas contigo, dada a tua especialidade, eu queria muito desmentir parte desses boatos e mostrar como o papel da ciência poderia ser, muito diferente e muito melhor e muito benéfico numa situação como essa. Então eu queria começar te perguntando isso, assim, o quão imprevisível ou quão inesperado é ter uma enchente dessa, nessa região, nesse período do ano, com o mundo como está indo, para alguém que estuda isso. Atila, se tu me permite, antes de responder a tua pergunta, eu vou contar uma história que é um pouquinho engraçada sobre a fake news, tá? Quando começou a cheia, a gente foi muito requisitado, que eu digo eu e meus colegas professores aqui da URGS. URGS é a gente que a gente chama Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, a sigla. Uhum. E... Obrigado, eu não tinha feito descritivo. E para fazer comentários, né, na mídia do perigo, da inundação, evacuação e tudo mais. E aí eu falei em rádios e televisão.
E principalmente na rádio, o pessoal gravou o que eu falei e estava distribuindo no WhatsApp. Só que se vocês buscarem meu nome no Instagram ou no Facebook, eu não tenho Instagram ou Facebook. E eu comecei a receber de volta mensagens que eram assim: eu acho que não é verdade, eu acho que essa pessoa não existe, porque eu não encontrei ela no Instagram e no Facebook. Então alguém criou a fake news que eu não existia, que eu era fake, e que o que estava sendo falado na rádio, então, era um personagem inventado com o meu nome, que estava espalhando alguma fake news sobre inundação, né? Então isso foi um fato, eu fiquei incrédulo, né? Porque eu não tenho Instagram e Facebook, então eu não existia. Cara, mas assim, a pandemia, pra mim foi a divisão de águas foi aí. Quando eu comecei a falar do que podia vir a acontecer, dos casos, e a coisa começou a ganhar atração, se eu não tivesse 10 anos de divulgação na internet antes, ou mais, tinha uns 13 anos já nessa época, comecei em 2007, 2020, uns 13 anos, com certeza iam falar a mesma coisa de mim. Como não dava pra falar a mesma coisa de mim, porque já tinha vídeo meu de 2014 falando que podia ter uma pandemia de um vírus respiratório pouco letal, pouco entre aspas, que seria um caos, aí parte-se pro ataque pessoal. Então vamos pintar do que for aqui e atacar a pessoa pra falar que se não de ouvir essa pessoa, já que não dá pra desmentir o que ela tá falando. Bom, e agora eu vou responder a tua pergunta, Átila, e daí eu vou dividir essa previsibilidade em 3, tá? Primeiro, né, em termos da recorrência, a gente teve aqui no Rio Grande do Sul um evento que ultrapassou em vários pontos, inclusive Porto Alegre, a recorrência da última grande cheia, que tinha sido no ano de 1941. Então, o que a gente espera? Se já aconteceu no passado, em algum momento ela vai acontecer novamente. Então, pelos dados, né, de níveis dos rios, dados hidrológicos, estatisticamente a gente espera que vá se repetir um grande evento de cheia. Só assumindo, então, que o comportamento é estacionário, né, que a estatística segue a mesma, ela não vai mudar ao longo do tempo, a gente espera que vai ter um grande evento. Se o clima de hoje fosse o mesmo de 41, né? Exatamente. E quando a gente joga em cima disso ainda a mudança climática, aí a gente, pelos estudos, né, das projeções que a gente tem estudado com elas aqui na URGS, a tendência é que eles vão ser mais recorrentes ainda, tá? Então, em termos de recorrência, né, poder acontecer novamente, a resposta é sim, né? Era esperado que fosse acontecer de novo um grande evento de cheia, né, em Porto Alegre, região, e com a mudança climática, a gente pode discutir isso um pouquinho mais a fundo depois, tá? Que isso vai ser mais recorrente ainda. Uhum. E aí, por exemplo, a gente já está na terceira... Dentro disso, o fato da gente ter das 4 maiores cheias do Rio Grande do Sul, 3 acontecendo no último ano, dá pra gente dizer que tem sido mais recorrente. Alguns estudos, tá, têm apontado que essas últimas cheias de 23 e agora 24 com certeza vai cair dentro do mesmo rol de estudos, que essas cheias já são relacionadas, já estão assim incrementadas, digamos assim, por causa da mudança climática. Não são estudos meus, né, são estudos que eu li, né, estudando sobre o assunto, mas sim, eles já estão apontando que essas cheias já têm como uma das causas a mudança climática. Bom, aí, Átila, vou agora para a segunda parte da resposta, das 3 que eu prometi, tá? A questão da sazonalidade. Que é assim, no horizonte sazonal, né, nesse período específico, tinha chance maior desse evento ocorrer. E o que a gente nota é que a gente está numa situação de El Niño. Nós tivemos ano passado, dentro desse El Niño, já 2 cheias muito grandes aqui no Rio Grande do Sul, uma em setembro de 23 e uma em novembro de 23. E agora, essa cheia de maio de 24, que vem ser a maior de todas. Todas elas acontecendo dentro desse mesmo contexto de El Niño e de um bloqueio atmosférico que está gerando muito calor no centro-oeste, sudeste do Brasil, e faz com que aquela água que vem da Amazônia via atmosfera, ela não entre no sudeste e centro-oeste, ela desça em direção ao sul e faça com que ocorram as chuvas aqui de forma mais recorrente. Então, dentro desse contexto de sazonalidade, né, que é esse período do El Niño, sim, né, era possível crer, ainda mais com o indício da cheia de 23, das 2 cheias de 23, que agora em 24
ou teríamos, né, a ocorrência de outra grande cheia. Assim como para as próximas semanas ou meses, ainda pode ter essa cheia de novo, ou até maior, dentro desse contexto atual da atmosfera. É aquela coisa de que data é incerta, mas probabilidade do evento acontecer se tem uma noção que tem, né? Isso, exatamente. Inclusive hoje, pela manhã, né, um dos questionamentos que a gente teve com entes públicos aqui do Rio Grande do Sul foi, quando baixar as águas, né, quais serão os planos de ação para imediatamente restabelecer os sistemas de proteção contra cheias, porque a gente está numa situação que promove, que facilita a ocorrência de mais eventos extremos ainda. Bom, e agora eu vou para a terceira escala. Então eu comecei na escala grande, né, que é a escala assim, de estatística, recorrência, fui para a escala sazonal, né, desses meses, e agora eu vou para a escala dos dias. Né? Era possível dizer com dias de antecedência que poderia ter uma cheia sem precedentes em Porto Alegre. E aí eu e outros 2 colegas, né, um colega professor e um aluno de mestrado, nós temos todos os dias, desde o dia 1º de maio, se reunido, trabalhar durante horas, juntando dados meteorológicos, dados observados de rios, chuvas, e rodado modelos matemáticos de previsão. E no dia 1º de maio, nós, de noite, terminamos a previsão naquele dia e a gente viu, olha, aqui tem um evento sem precedentes. Mas a gente não divulgou no dia 1º de maio aquela previsão, porque a gente pensou que a gente podia ter errado. De repente a gente errou alguma coisa, que a gente está cansado de noite. Amanhã de manhã vamos fazer outra? Vamos. Aí a gente acordou no dia 2 e a gente trabalhou toda a manhã, e quando chegou ali metade da manhã, a gente olhou e falou, gente, o Guaíba, a maior cheia que já teve aqui, Guaíba é o manancial que banha Porto Alegre, tá? O Guaíba, na maior cheia, foi 4,76 metros na cota de referência. E a nossa previsão está dando que ele pode passar dos 5 metros. Vamos ter que divulgar. E a gente já tinha feito outras previsões, assim, como pesquisador, a gente não é um centro operacional, a gente é uma universidade, né? Em 2023 já tinha feito algumas previsões, a gente não deu ampla divulgação para aquelas previsões, a gente divulgou para pessoas que a gente achou que seriam interessantes, assim, chave. E aí você tá falando de autoridades, prefeitura, isso, segurança exatamente. pública e por aí vai, né? Exatamente. Daí dessa vez a gente decidiu publicar elas amplamente, assim, inclusive para a imprensa, né, mandar essas previsões. E aí qualquer um pode conferir que dia 2 de maio saiu nos jornais aqui em Porto Alegre, que é Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, alerta que a cheia do Guaíba pode passar dos 5 metros, né? Essas eram as manchetes no dia 2. O Guaíba foi passar dos 5 metros dia 3 ou dia 4, um ou 2 dias depois do nosso alerta. Então, na escala pequena, também era possível prever que esse evento estava chegando, né? Então, resumindo a tua pergunta, né, Átila, sim, né, em todas essas escalas, era possível dizer que um evento como esse ele iria se repetir, e é possível prever ele com nem que seja alguns dias ou horas de antecedência para permitir alguma espécie de preparação. Então você está me dizendo, eu vou fazer um paralelo aqui, porque eu me sinto flashbacks assim da pandemia, assim, constantes. Como eu falei, tinha material de 2010, 2012, 2014 falando da possibilidade de uma pandemia em escala global, de uma doença respiratória parecida com a SARS, que seria um problemão. Então, assim, né, em grande escala, o ser humano convive mais com animais, vírus respiratórios circulam com mais facilidade, as mudanças que a gente está causando no ambiente, circulamos mais, pode vir uma nova doença. Aí tem a escala de meses. Olha, tem casos de uma doença respiratória desconhecida acontecendo na China, isso já aconteceu antes e não foi bom, se isso sair de lá vai ser um problema para o resto do mundo. E tem a escala de dias de falar, olha, apareceu o primeiro caso no Brasil, se a gente não fechar, não fizer, não usar máscara, não sei o que, vai pegar feio aqui no país. Então assim, né, como fenômeno, vale a pena ter preparo, força, estudos, laboratórios, testes, é importante. Na escala de meses, vamos se preparar, comprar máscara, comprar luva, não sei o que, tem também. E na escala de dias, do tipo, detectamos um caso, tem que agir, fechar, coordenar, também. É a mesma coisa, né? Agora, você está me dizendo que é um fenômeno previsível, previsto e com aviso.
E por tudo que eu vi até aqui, Porto Alegre não é uma cidade despreparada para essas cheias, né? Toda essa referência que você me dá de cota, né? Ah, tem a cota de 4 metros, a cota de 5 metros, a cota de 6 metros. Eu entendo isso tudo num contexto de até onde a cidade está preparada para ter uma cheia desse tipo ou de outra. Então, por que aconteceu isso? Por que encheu tanto? Não necessariamente por que a água subiu tanto, a gente também pode entrar nisso, mas por que uma água que subiu até o nível que subiu causou o estrago que causou se dias antes vocês já estavam em condições de dar esse alerta para as pessoas e para a imprensa do que estava acontecendo? Bom, Porto Alegre tem um sistema, vou falar só de Porto Alegre, depois eu posso falar de algumas cidades vizinhas, tá? Mas Porto Alegre tem um sistema de proteção contra cheias que é projetado a rigor para proteger a cidade com inundações até uma cota de referência 6 metros. E é importante eu dizer assim, a cidade começa a inundar no 3, tá? Então não é 6 metros de coluna de água, né? Na verdade são 3 metros de coluna de água, o que ela seria capaz de suportar esse sistema de proteção. E o que aconteceu no então, dia... Desculpa, se o rio subir mais 3 metros do que ele normalmente é isso? Em geral, o rio ele tá ali em torno da cota 1 a cota 2. Isso é o normal, tá? Flutuando ali na cota 1, cota 2. Quando tem uma cheia, ele sobe ali perto da cota 3. Acima da cota 3, nos últimos anos, quando é que ele subiu? 2015, ele subiu assim, um pouquinho, bem perto da cota 3. E 2023, ele veio a subir a cota 13 e tanto. Tá? Não chegou na cota 4, 13 e tanto. Foram os únicos 2 momentos dos anos 70 até agora em que a gente teve subidas acima dessa cota 3 de referência de inundação. E não aconteceu inundação. E não aconteceu inundação. 2023, apesar do sistema ter falhado em alguns pontos, não foi nada parecido com o que aconteceu agora, né? Foi possível consertar a tempo e tudo mais. O que aconteceu agora foi várias falhas no sistema de proteção, Atila. Então, como é que funciona a proteção? São diques de terra, diques que são vias elevadas, né? A rua é elevada ou avenida, né? E o dique é a avenida. E no centro de Porto Alegre, em torno de 2,5 km, tem um muro que separa a cidade do Guaíba, né? E tem comportas daí que são fechadas no momento de uma inundação, né? Quando chega ali na cota 2,55, fecham-se as comportas, porque caso suba até o 3, a água não vem. Bom, a gente estava aqui, notícia, né? As comportas serão fechadas, fecharam as comportas, a água começou a subir e começou a entrar, né? Então, esse foi um momento, assim, que deu até um certo desespero, assim, tu vê a água entrando, né? Porque tinha um vão numa comporta, tinha um vão na outra comporta, e aí, quando tu faz um sistema de proteção, tu faz uma casa de bombas na parte de dentro, porque toda água que chove dentro da cidade tu tem que mandar ela para fora. Ou a água que o rio tenta mandar de volta pelas galerias pluviais, tu tem que mandar ela para fora com a casa de bombas. Porque assim como a água não entra, ela não sai. O ralo, os bueiros, as coisas, se o rio sobe, a água subiria neles também. Isso. E aí essa água você tem que bombear para fora. Tem que bombear para fora. E o que a gente viu? Começou a entrar água, e lá pelas tantas teve uma casa de bombas que a água entrou pela própria casa de bombas. Né? A notícia era assim, a casa de bombas estourou. E daí a casa de bombas que era para estar mandando água para fora, estava entrando água por ela. E começou a inundar. Isso gerou uma espiral de coisas negativas, que começa a inundar, a rede elétrica tem que ser desligada. Então pode ser fatal para as pessoas. E que tu desliga a rede elétrica, tu desliga a casa de bombas também. E aí a água já não sai mais, e só entra, e a gente começou a ter a água invadindo a cidade. Teve um jornalista que representou isso como se fosse um cenário de guerra, assim, que a cidade perdendo território para a água, sabe? E as nossas linhas de defesa, que seriam um sistema de proteção, elas acabaram cedendo, e aí, infelizmente, né, a cidade foi inundada. E talvez uma coisa que é interessante comentar é que elas não cederam todas ao mesmo tempo. Então teve bairros que acharam que estavam protegidos, depois de 1 dia da inundação, 2 dias, e quando vê, tem que desligar essa casa de bombas também. E a gente teve cenários assim, de pessoas que achavam que estavam bem em casa, quando vê, desligou a casa de bombas e começou a subir água no seu bairro, tiveram que evacuar, aí desliga a luz.
Então, o que aconteceu em Porto Alegre foi isso, né? O nosso sistema de proteção contra enchentes, que deveria proteger até a cota 6, ele falhou. Falhou antes a água foi até o nível 5,30 aproximadamente, né? Então, ele falhou antes da cota 6, mas antes do 5,30, a gente estava acompanhando, né? Estava aqui, já estava entrando água, né? Por vários pontos do sistema. Então, o que aconteceu em Porto Alegre foi isso. Nosso sistema, que deveria nos proteger, né? Que em Porto Alegre, ele não protegeu. Então, para eu amarrar um pouco para as pessoas entenderem isso, porque é fácil a gente ver o tanto que choveu, falar da conjunção ali, né, das chuvas que não caíram no centro do país, caírem todas em cima do Rio Grande do Sul, de ter um volume de chuvas absurdo. Eu fui ver como foi a cheia de 1940, e em 41 foram 20 dias chovendo muito, um negócio assim, e parece que teve um vento na Bahia que manteve parte da água dentro dela, e daí veio a grande cheia. Não foi uma coisa dessa de 3 dias de inundação, de chuva assim, torrencial, a água subir dessa forma. Então tem um aspecto aí de desastre natural mesmo da coisa, né? Imagino que tenha cidades aí ao longo do curso de vários rios que não tem o que fazer mesmo, porque o rio ali sobe 2, 3 metros, coisa que ele nunca subiu, e não tem preparo. Mas Porto Alegre em si, onde foi o maior impacto, teoricamente teria um preparo, tem um sistema feito, desenhado, para aguentar até 6 metros de cheia. E então você tinha um sistema feito para aguentar essa cheia, um evento que é previsível no sentido de saber que se acontecer uma vez pode acontecer de novo, tanto que construíram tudo isso. Você ter a sazonalidade de saber que nessa época é uma época de chuvas e cheias, né? De 41 foi nesses mesmos dias de maio, né? E tem um intervalo de poucos dias falando, olha, o que vai vir de chuva agora vai usar essas bombas, vai usar esse sistema, vai usar essas comportas. E apesar disso tudo, o sistema não estava preparado, organizado, em dia, para dar conta do que veio. E aí, quando ele falha, você tem essa cascata e esse dominó de coisa acontecendo. Uhum. E agora, o porquê ele falhou vai ser o motivo da próxima discussão, né? O que assim, a gente conjectura, né, é que se ao longo da vida desse sistema de proteção, que é um sistema que tem 50 anos aproximadamente que ele está construído, a gente tivesse dado mais atenção, né, não negligenciado ele tanto historicamente, né, talvez ele tivesse funcionado, né. Agora, exatamente quem, quando falhou, qual foi essa manutenção que não foi dada, né, em quais momentos vai ser o que deve ser investigado, né, nos próximos dias, né, após a resposta ao desastre e tudo mais, até porque a gente tem que botar esse sistema em pé logo. Como eu falei ali, ainda estamos no Rio Grande do Sul, nesse momento, sob a ação de um El Niño e de bloqueio atmosférico na Próxima Central, e pode ocorrer outra chuva. Mas é isso, muitas pessoas esperavam estar protegidas pelo sistema de proteção de Porto Alegre e não estavam, não foram protegidas. Bom, eu nem penso em entrar no aspecto pessoal disso, de quem é o responsável, não. Acho que é um trabalho mais jornalístico até do que acadêmico. Mas eu queria entender um pouco do papel acadêmico nessa discussão toda. Eu tenho a URGS como referência de uma universidade que tem um centro hidrológico enorme, muito competente, com muita gente boa, que tem centros de estudo de ecologia, de ecossistemas, de meio ambiente, muito bons. Pelo menos dentro das biológicas, essa é a fama. Me fala um pouco do que é a estrutura da URGS, por que se estuda a água tanto aí, o que se entende, quanto dessa questão do previsível, do predito, disso tudo vem do fato de se ter uma universidade federal aí e de ter um corpo de pesquisa tão competente. Átila, aqui na URGS a gente tem o instituto que é o IPH, né, Instituto de Pesquisas Hidráulicas. Ele tem esse nome porque ele foi criado ali nos anos 50 com o objetivo de estudar as águas, principalmente do ponto de vista hidráulico. Então era assim, projeto de adutoras de água, barragens, né, e a gente tem lá ainda galpões onde o pessoal faz modelos reduzidos, que são como se fossem maquetes. Eu falo maquetes, mas meus colegas que trabalham com isso vão ficar bravos, né? Que não é uma maquete, então pode né? falar. Mas é uma espécie de maquete, tá? Quem tá acompanhando aqui. Só que feita em proporções fisicamente ajustadas, né? Em que a gente testou durante décadas ali no IPH
grandes barragens que foram construídas no Brasil, tinham seu modelo reduzido construído ali, onde você testava vários aspectos hidráulicos, esforços hidráulicos, operação da barragem e tudo mais. Ao longo do tempo, outras preocupações foram aparecendo, né? Por exemplo, questões ambientais, questões hidrológicas, né? A gente pode dividir assim, o IPH entre colegas que trabalham mais com hidrologia, colegas que trabalham mais com hidráulica, colegas que trabalham mais com saneamento. Então, é um centro que tem cerca de 40 professores com essas 3 grandes áreas. E então, preocupações de saneamento, preocupações de hidrologia foram surgindo, né? E o IPH manteve o nome por uma questão histórica, né? Instituto de Pesquisas Hidráulicas, mas a verdade é que a gente trabalha esses temas de forma bem ampla, e meio ambiente também, né? É um tema muito forte dentro do IPH. Começou com um curso técnico em hidrologia nos anos 60 e um mestrado, depois surgiu o doutorado, depois no IPH foi aberta a graduação em engenharia ambiental, e mais recentemente também uma graduação em engenharia hídrica. Então a gente, durante um tempo, né, agora o curso técnico infelizmente ele está pausado, né, mas durante um tempo a gente formou nos 3 níveis, o técnico em hidrologia, o graduado em engenharia ambiental, engenharia hídrica e mestres e doutores, né, na pós-graduação. E a gente, ao longo do tempo, né, como o IPH tem se proposto muito, né, a contribuir com os problemas da sociedade brasileira em geral, né? Acho que o IPH é um dos centros do Brasil que maior concentra pesquisadores na área de águas num único ponto, né, num único local. Eu acho isso muito sintomático de várias coisas, porque, por exemplo, para pegar a minha vivência, quando acontece a pandemia, eu tinha amigos que fazem pesquisa com epidemiologia que estavam prestando serviço até para outros países, falando, pô, aqui nesse país da América Central não tem ninguém com essa especialidade. O pessoal não sabe como distribuir máscara, pensar atendimento em saúde, fazer qualquer coisa para isso. Aí você entende, num país desse, a coisa fugir de controle. O que não faz sentido, não deveria acontecer, é um país com o SUS e com a competência técnica que a gente tem como Brasil, passar pelo que passou. Aí é um trabalho ativo para que a coisa aconteça dessa forma, porque motivo para não acontecer tinha. Me soa como a mesma coisa aí, como, assim, uma ironia triste demais você ter um polo de referência em estudos sobre comportamento e efeitos da água passar por uma inundação dessa, com um sistema desse feito para impedir isso, né? E assim, por que eu falo isso? Porque quando a gente fala do papel da universidade, do centro de pesquisa, eu acho muito fácil fazer a comparação, que nunca vai funcionar, de pegar centros de pesquisa de fora e falar, nossa, olha o MIT, quantas patentes produz por ano, olha o Stanford, quantos CEOs do Vale do Silício vieram de lá, olha Harvard com o nome que tem. E quando você vai ver, são centros que formam 1.000 pessoas por ano, a um custo de 2 milhões por aluno, e recebem gente do mundo inteiro para fazer aquilo, e um dinheiro assim que é único no mundo. Quando a gente tem aqui no Brasil centros de pesquisa que fazem um papel muito mais de um ônibus do que um carro de Fórmula 1, que seria esses centros, que é formar 10, 20, 200 mil alunos por ano, dependendo do sistema de rede de universidades, e produzir uma pesquisa que, se você vai fazer comparações internacionais de volume, citações, patentes, muitas vezes é comparável, mas às vezes não é tão comparável quanto lá fora, mas assim, a qualidade e o grau de conhecimento que se gera sobre o Brasil, sobre os problemas que a gente tem aqui, sobre a atuação, é insano. Toda vez que eu quero entender alguma coisa daqui, eu preciso falar com alguém que está na universidade fazendo pesquisa. Porque está ali o conhecimento. E assim, você está me descrevendo isso, né? Você tem um centro de pesquisa aí, estudando uma questão que é totalmente pertinente ao Rio Grande do Sul inteiro, produzindo esse conhecimento há décadas já. Né? Então, essa ironia para mim é triste demais. Por que não foi melhor aproveitado, né? Bom, eu tenho 2 histórias para contar sobre isso, se tu me permite, Yati. Por favor. A primeira delas é em relação a cheia de 23, tá? Quem tá vendo aqui, a gente deve ter visto nos noticiários que o Rio Grande do Sul passou por cheias muito severas em setembro e novembro de 23, tá? Inclusive muito mortais. Quando aconteceu aquela cheia,
a gente fez um manifesto lá do IPH, né, com algumas frases bem contundentes, que era assim, ó, dava para ter previsto melhor essa cheia, dava para ter avisado melhor as pessoas, né, o conhecimento que a gente tem permite que a gente faça isso. Infelizmente, como universidade, né, Atila, a gente não é o tomador da decisão final, não tem nenhum recurso para isso, né? Mas a gente consegue estruturar propostas, ideias, e foi o que a gente fez, né? A gente falou, ó, se o Estado fizer prioritariamente isso aqui, alguns itens, nos próximos 6 meses. Me dá um exemplo desse tipo de item, assim. Levantamento de uma topografia digital do Rio Grande do Sul de alta resolução que permita mapear as áreas de risco. E a gente colocou isso nesse documento. Tem que ser feito imediatamente. Por quê? Porque aí tu mapeia as áreas de risco e aí tu começa a evitar, por exemplo, no caso da 23, reconstrução de casas naquela mesma área. Outro item que a gente botou, adensamento das redes e monitoramento dos rios. Porque como é que tu faz uma previsão de evasão? Tu pega o dado do rio que está subindo na cidade rio acima e tu olha, aqui está subindo a uma taxa de 3 centímetros por hora. Lá na cidade que está rio abaixo, daqui a 2 horas vai acontecer isso. Então tu ganha 2 horas de antecedência para a pessoa da cidade abaixo agir. E aí escrevemos isso, né? Colocamos e dispusemos para a sociedade. Olha, os professores do IPH, aqui tem um grupo de X professores que trabalham com hidrologia e entendem que isso aqui é prioritário, isso aqui tem que ser feito agora. Mas, né, foi o alcance que a gente teve, mas as propostas estão lá, né, e acreditamos piamente que se tivessem sido feitas algumas daquelas medidas que a gente sugeriu naquele momento, as cheias de agora teriam mais previsibilidade e possivelmente seriam menos danosas. Então isso é um ponto que eu queria colocar, né. O outro ponto é essa cheia de agora, né? A gente lá no IPH não é um centro operacional, né? A gente faz ensino, a gente faz pesquisa, a gente faz extensão, executa alguns projetos, mas assim, não é uma sala de situação, né? Com várias telas, né? E previsões, etc. O que a gente fez? A gente viu que era um evento muito severo e a gente simplesmente inverteu todos os nossos esforços para começar a fazer previsão dos níveis, né? Talvez numa linha parecida com o que tu fez durante a pandemia, né? De tentar dar informação para as pessoas, né? Claro que numa escala menor. Aqui a gente tentou informar as pessoas que a gente achava que uma coisa muito séria estava acontecendo. E fazer essa previsão é muito trabalhoso. A gente passa das 6 da manhã, hoje conseguimos finalizar ela 1h30 da tarde, a previsão, trabalhando com dados que são escassos, né, para conseguir fazer, né, o que vai acontecer com o Guaíba nos próximos dias. A gente decidiu divulgar esse resultado e o feedback que a gente recebeu, que eu digo eu e meus colegas, né, foi maravilhoso. As pessoas falando assim, nossa, muito obrigado, né, é essa previsão que nos permite um horizonte de planejamento. Algumas pessoas falaram assim, essa previsão que me dá um alívio em ver que uma hora vai acabar. Então isso foi muito gratificante para nós, né? E o que eu estou percebendo? Se não fosse a gente, Instituto de Pesquisas Hidráulicas, né, eu e meus colegas, a gente não teria esse dado durante esse evento extremo. Mas não foi só esse dado, tá? As previsões é uma das ações. O que mais que a gente fez? Mapeamento. Eu tenho colegas e alunos de pós-graduação que são muito bons em mapeamento. Rapidamente começou a produzir mapas de inundações, mapas de áreas que seriam inundadas. E lançamos esses mapas também na mídia, assim, livremente. Vários feedbacks. Se não fosse vocês, a gente não tinha saído de casa, não tinha evacuado. Aí, entre outras coisas, assim, colegas resgataram pessoas de barco, pegaram os barcos da universidade e foram resgatar pessoas, coletas de qualidade da água por causa da saúde das pessoas, apoio aos órgãos de saneamento para operar as bombas que tinham parado de funcionar. Então o IPH virou, né, de um centro de pesquisa, ensino e extensão para a sociedade, e a gente começou a fornecer essa informação, né? Então quando a gente foi requerido, e aí é o ponto que eu queria chegar, né, quando a gente foi requerido, não oficialmente, mas pela necessidade que a gente viu que era eminente, a gente foi lá e fez. Está fazendo ainda, né? E talvez a resposta da tua pergunta, né, fazendo uma reflexão agora, não tinha feito essa reflexão antes, tá? Mas talvez a resposta da tua pergunta seja essa, assim, que
quando a gente é requerido, a gente vai lá e faz, né? E talvez a gente não tenha feito outras coisas porque não fomos requeridos, não fomos convidados. E talvez esse evento agora sirva de exemplo, né? Pelas coisas que foram feitas, né? Mostrando essa nossa capacidade que eu pessoalmente sou muito orgulhoso, né? Das pessoas que trabalham comigo, dos meus colegas da universidade aqui. Não, eu digo que pra mim a pandemia foi a pior coisa que já me aconteceu. Porque é a melhor coisa no sentido do maior senso de propósito, de, putz, eu estudei a vida inteira para entender o que está acontecendo agora e parte do que dá para entender disso ajuda as pessoas e faz a diferença na vida delas, então é um senso de propósito sem igual, mas é pelo pior motivo possível, que é porque as pessoas não têm outra referência fazendo uso dessa informação, sendo que está todo mundo lidando com a mesma situação e teria a mesma capacidade, né? Quando a gente fala de poder público, centros de tomada de decisão e outras coisas. Então, eu entendo perfeitamente, assim, aquela vontade de contribuir o que você pode com o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo isso acontece porque o resto falhou, né? Porque as pessoas não receberam esse tipo de informação. No meu caso era a poder público, em parte, porque políticos têm que sempre passar uma imagem positiva do que está acontecendo e de que tem algum controle da situação. Esses eu entendo. Mas assim, os órgãos públicos que fazem a gestão desses políticos também não estavam agindo. No caso da pandemia, não sei dizer a situação de vocês. Mas então, assim, é claro que o prefeito da cidade ou o governador de um estado X queria ir na imprensa falar, não, daqui a 15 dias passou, pensando na pandemia, né? Daqui a um mês tudo volta, tá tudo bem. E a gente sabia pelos números e pelos casos que não, isso daqui é um problema de década, de anos, de meses, no melhor cenário com vacina. Então não é uma coisa que daqui a 2 semanas a vida vai voltar ao normal. Então fica essa tensão entre, né, a figura pública querendo falar, olha, tá tudo bem, segue a vida normal, finge que não tem nada acontecendo ou vai ser um incômodo temporário, e a gente com conhecimento falando, não, é muito mais sério do que isso, vai afetar muito mais a vida das pessoas. Nessa interface, você poder falar, olha, essa região vai ser afetada, a água vai subir até aqui, isso vai levar semanas para descer, não vai valer a pena voltar para essa região depois quando a água baixar, porque podem vir outras enchentes. É muito delicado esse balanço, né? Exatamente. E o serviço que a gente está fazendo, digamos assim, né, serviço, ele vem todo voluntário, né? Não foi assim alguém nesse momento que falou assim, olha, Fernando, agora tu tá designado, né, a ser a pessoa que vai fazer um produto, uma previsão, uma modelagem. Foi, olha, as pessoas estão precisando, gente, a gente é quem sabe fazer, vamos lá e vamos fazer, né? Então, graças assim a nosso empenho, né, deu tudo certo. Que bom que a gente conseguiu ajudar várias pessoas e me identifico com o teu comentário do senso de propósito, né, Atila? Isso também tive o mesmo sentimento. E vamos para o outro lado agora desse senso de propósito, que é o que acontece quando esses fatos encontram a realidade e quem depende da realidade não mudar, reagir como pode para trazer de volta o que não dá mais para ter, né? A partir do momento que vocês começam a falar, vai ter essa enchente, ela pode ser histórica, ela pode passar de 5 metros, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu imagino que vocês encontraram muita gente que, pelo menos na pandemia, eu sei que não são pessoas, são perfis falsos, gente trabalhando para isso, falando que não, que isso é alarmismo, que a coisa não vai ser assim, que não tem por que achar isso. E quem dera fosse, né? A gente teve um evento, por exemplo, no Rio de Janeiro, do governador falando, olha, saiam dessa região que pode ter enchente. E depois não teve, e as pessoas ficaram, pô, olha o alarme falso. Quando a melhor situação possível é essa, você receber um aviso e nem precisar né, passar pela consequência do pior. Bem-vindos ao meu mundo agora, onde vocês vão ter que conviver com gente cada vez mais atacando vocês, tentando falar que você não existe, falar que as previsões são falsas, falar que vocês trabalharam com quem fez a enchente acontecer para prejudicar as pessoas, que as soluções que vocês vão dar não se resolvem, e aí inventando mentira, solução falsa, dizendo que tem que dragar o rio, que tem que fazer um outro canal para o rio sair para o mar, ou que se todo mundo, né, sair na rua, a coisa volta ao normal. Vamos entrar nessa outra parte agora, que é a reação à coisa. Vai vir desinformação, imagino que já esteja vindo. Se não estiverem ligando para você e para sua família para te ameaçar, não é o pior.
dá para ser muito pior, mas vamos entrar nessa parte do entender o que está acontecendo. Me situa agora o que a gente tem que levar em conta para entender que mundo é esse que a gente está, que você tem 3 das 4 piores enchentes em um ano e pode ter outras ainda piores no futuro. O que está acontecendo e o que a gente tem que estudar, entender e levar em conta para descrever a situação e para não cair nessas mentiras. Bom, o que a gente está observando agora e projeta-se para o futuro é um mundo em que essas cheias serão recorrentes. O que é recorrente? É todo ano? É uma vez a cada 10 anos? Né? Esse cálculo a gente até tem, né, algumas estimativas, mas o fato é que o Rio Grande do Sul, como estado, né, todo estado, eu consigo pegar todo ano e dizer, aqui teve uma grande cheia em um rio, pelo menos, que causou muitos danos. Né? Então a gente vive aqui num estado que aconteceu nos últimos anos e vai ser acontecendo grandes cheias todo ano, né? Talvez um pouquinho mais catastróficas em função de mudança climática. Ao mesmo tempo, a gente não está pronto para lidar com isso. Exemplo, Santa Catarina sofre muito com desastres naturais. Santa Catarina tem uma defesa civil muito bem estruturada. Ela tem um mapa da topografia digital do estado com 1 metro de resolução. Para cada metro do estado eu sei a profundidade, né, a elevação do terreno, que permite que eu faça mapas de inundação, movimentos de massa, né, que são os escorregamentos, com alta precisão. E entre outras, né, medidas de preparação que o Rio Grande do Sul não tem. Então, eu diria que a gente tem que, no Rio Grande do Sul, né, primeiro passo, né, é olhar esse modelo do estado que é vizinho e compreender que a gente tem que ser igual ou melhor do que eles. Ou seja, temos que ter esses dados. Né? A gente não tem os dados básicos, a gente não tem uma topografia detalhada, básica, para mapear áreas que são inundadas e dizer assim, olha, gente, aqui não dá para reconstruir de novo, né? Temos que reconstruir melhor em outros locais que não tenham risco. Até um erro muito comum, né? As pessoas tiram essa casa, não vou reconstruir aqui porque inunda, e colocam no morro que pode escorregar. Então eu tenho que ter os dois mapeamentos para me saber as áreas que são menos suscetíveis e eu, de fato, né, habitar esses locais. A gente tem que entender que o monitoramento das águas, ele é fundamental. Né? Como eu falei, para a previsão, eu preciso saber o quanto que tem de água no rio, acima, no momento que está chovendo. A previsão meteorológica, ela erra, às vezes, de um dia para o outro, né? A gente acha que vai chover e não chove no outro dia, ou vice-versa, né? Não vai chover e choveu. A gente não pode confiar só no dado da previsão do modelo meteorológico. Eu quero saber as chuvas medidas nos pluviômetros, né? Então, precisamos entender que o sistema natural, né? A natureza não é um sistema construído que se comporta como ele foi projetado, né? É um sistema natural, ele vai se comportar do jeito dele, que tem que ser entendido, tem que ser compreendido. Então a gente precisa, de fato, melhorar nosso monitoramento da natureza, melhorar nosso mapeamento e melhorar nossa cultura, finalmente. E o que eu digo como cultura? Né? A gente não tem cultura de prevenção de desastres, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, não tão forte quanto Santa Catarina. Deveríamos ter igual ou melhor, por exemplo, outros países, né? Japão, algo assim, que de fato a gente encara esse assunto com muita seriedade. Né? A cidade é demarcada com zonas de risco, no caso de ocorrência de inundações. As pessoas são treinadas, né, para momentos de inundações ou outros eventos extremos. Então a gente tem que... Perdão. Não, só para finalizar o raciocínio, então a gente tem que se imbuir dessa cultura, né? Que essa cultura perpassa esses 3 campos que eu comentei. Então, Átila, a questão do monitoramento, do mapeamento, para a gente poder planejar, né, o uso do solo, e finalmente da cultura imbuída nas pessoas. Né? E para finalizar, dar o exemplo desse último caso da cultura, tem uma aluna nossa de doutorado, que é da cidade de Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul, e ela propôs que numa grande cheia que aconteceu lá, colocassem uma régua com as marcas das grandes cheias num ponto.
para dizer para as pessoas, informar, né? Olha, a água chegou aqui em 1941, chegou aqui em 2021, e etc, né? Para as pessoas verem, não, realmente é sério, chega aqui. Quando ela mandou para nós a notícia de jornal, dizendo assim, olha que legal, aqui saiu no jornal local, né, a régua que a gente instalou, os comentários eram nebulosos. Era tipo assim, perda de tempo, sabe? O que esse pessoal não tem que gastar dinheiro? E a gente pensa assim, nossa, a gente não tem nenhuma cultura da prevenção das cheias, a gente não tá levando a sério esse assunto. Essa régua que foi colocada nesse local devia ter várias espalhadas por toda a cidade, para as pessoas, no momento de inundação, e com uma previsão que diz assim, vai chegar no nível 32, por exemplo, elas olharem e falar, opa, aqui tá abaixo do nível 32, vamos sair daqui. Tem um vídeo sobre memórias no canal que eu pego as pedras de tsunami do Japão, que são pedras colocadas em pontos estratégicos, falando, olha, num tsunami no ano tal, a água chegou até aqui, não construa para baixo desta linha. É um aviso fixo ali. É isso. Para lembrar as pessoas do que acontece. Exatamente. É isso, exatamente isso. Então, é essa parte da cultura, a gente tem essa cultura. Então, o mundo que a gente está vendo pela frente agora, que vai ficar para os nossos filhos, que a gente estava conversando antes do programa começar, é esse. Ele vai precisar mudar nesse sentido. Isso vai precisar fazer parte da nossa cultura, essa questão da prevenção dos desastres. E, bom, você, da sua descrição, né? A gente está indo para um mundo incerto, onde você olhar para tendências do passado não prediz mais o clima do futuro, porque ele está mudando, parte de mudanças climáticas é isso, né? Para se preparar para o que está mudando, a gente teria que entender melhor, no seu caso, aí, a descrição que você me dá, né, de entender a topografia do Rio Grande do Sul, até onde pode encher, sistema de monitoramento para ver quanto que tem de água no rio, onde isso vai desembocar e por aí vai. E isso tudo passa por centros de pesquisa que tem que ser financiados, mantidos e acreditados depois para ter esse resultado aplicado, né? Então, parte da coisa, até é mais um desabafo até do que algo que você possa fazer algo a respeito, mas assim, eu acho que a universidade no Brasil, as instituições de pesquisa não estão preparadas para a responsabilidade que vem junto disso, de quanto elas vão passar a ser atacadas e minadas para esse tipo de coisa não acontecer. Né? A gente viu o Butantan sendo atacado na pandemia, Fiocruz sendo atacada, inclusive pelo presidente na época, universidades sendo atacadas, e eu tenho certeza que agora, no momento de responsabilização, onde for se entender o que aconteceu com Porto Alegre, por que o sistema não deu conta, o que aconteceu com as outras cidades, quanto mais importantes vocês forem para mostrar o que aconteceu e estudar isso, mais atacados vocês vão ser por conta disso. Para eu ir para outra ponta disso, para pegar algumas das mentiras que a gente vê circulando. Você já me descreveu o que aconteceu, né? Por que choveu, como choveu, onde a água subiu, sobre o que podia ser feito. Para começar com o básico, soluções simples e fáceis que o pessoal começa a soltar agora como se fosse resolver o problema. Dragar os rios, fazer um outro canal para fora do Guaíba. Isso soluciona alguma coisa? Me dá como alguém que estuda isso, me dá uma noção do quão errado pode ser esse tipo de conceito. Bom, eu vou fazer uma analogia, Átila, se tu me permite, tá? Não foi inventada por mim, tá? Foi outra pessoa que comentou aí na internet, não vou saber quem, mas ela falou assim, a abertura dos canais na Lagoa dos Patos ou no Guaíba para o mar para drenar mais rápido é a nova cloroquina da hidrologia, né? Essa que o pessoal tem colocado no sentido assim da solução mágica pro assunto, tá? E a gente, como Instituto de Pesquisas Hidráulicas, foi muito questionado por isso aqui, né? E a bem da verdade, a gente talvez seja um pouquinho culpado, vou dizer para ti por quê. Quando alguém pergunta para mim, por que o Guaíba aí em Porto Alegre subiu tanto e acumulou tanta água, e por que demora tanto para esvaziar? Como é que eu explico? Eu falo assim, tem vários rios que drenam para cá, choveu muito nesses rios, assim, chuvas que em uma semana superam 66% da chuva de um ano todo. Essa água na base desceu. Do funil, né? Isso, exatamente, daí é como se fosse um funil ou um balde que acumula essa água e todo ele está saindo para essa desembocadura que é o Guaíba e depois ele sai lá embaixo na Lagoa dos Patos. Bom, nessa explicação, se tu ouve essa explicação, é natural que tu vai pensar assim, então eu vou fazer um segundo furo nesse balde ou nesse funil, vou aumentar o diâmetro e vai esvaziar mais rápido.
tá? Então, essa explicação é boa, assim, didaticamente, para as pessoas entenderem o problema, tá? Só que se tu olha Por no isso ela é mapa... perigosa. se tu olha no mapa, não é um balde, não é um funil, né? O que a gente tem, na verdade, é um grande sistema hídrico, que ele é formado pelo Guaíba, que tem discussão, né, se é rio ou se é lago. Alguns pesquisadores defendem que é rio, outros que é lago. Não vou entrar nessa polêmica também, tá? Isso, as Inter ou Grêmio, né? várzeas. Exatamente. Nesse Grenal, né, não vou entrar. Mas tem um rio que contribui, que é o principal contribuinte do Guaíba, que se chama Rio Jacuí. No Rio Jacuí, ele tem muitas várzeas. O que são as várzeas? São as áreas que são inundadas. Então, quando a água começa a subir, ela começa a extrapolar para fora da calha do rio e ela começa a invadir essas várzeas. E lá ela fica armazenada. E quando a cheia vem descendo, essas várzeas vão esvaziando devagarinho. E olha só que interessante. A gente fez um experimento com os modelos matemáticos que a gente roda as previsões aqui para o Guaíba. Terminamos de rodar a previsão de manhã, todo mundo foi almoçar, voltamos para os computadores, né? E a gente rodou um experimento que matematicamente, a gente retirou essas várzeas. Eu, meu colega Rodrigo Paiva e o Matheus Sampaio, que é o nosso aluno de mestrado. Né? Retiradas essas várzeas, o nível do Rio Guaíba, no caso dessa inundação que teve agora, poderia ter sido até uns 2 metros maiores. Ou seja, a várzea, ela dá uma proteção enorme para o nível máximo de inundação em Porto Alegre. Ela dá espaço de acomodação dessa água. Dessa água, exatamente. E ela também aumenta a duração dessa cheia. Ou seja, a água, ela não está toda dentro do Guaíba aqui. Ela está espalhada por essas várzeas, que são áreas espalhadas ao longo de todo o Rio Jacuí, antes de chegar aqui no Guaíba. Então não adianta eu fazer um furo a mais, digamos assim, no Guaíba, porque não vai esvaziar mais rápido aquela várzea lá. Né? Ela é responsável por boa parte da taxa de diminuição dos níveis. Assim como ela é responsável por abater o nível para ele não ser tão rápido, ela é responsável pelo esvaziamento mais lento. Então esse é o primeiro ponto. Né? O problema não é simples. Tá? Ele não é só o funil com o furo, né? E fazer um furo extra. Tem toda essa questão aí hidrológica, hidrodinâmica dentro dela. E aí, quando nos questionaram, a gente, olha, pessoal, tem que fazer estudos mais aprofundados antes de fazer uma obra como essa. Não dá para pegar uma retroescavadeira e sair lá cavando agora um canal. Né? E a gente posso citar para ti agora vários problemas, questões que deveriam ser estudadas caso essa proposta fosse de fato levantar adiante. A primeira delas é, se tu pega uma lagoa que é doce, né? Água doce, por sinal, o litoral doce do Rio Grande do Sul, na Lagoa dos Patos, é bem legal. Quem quiser visitar algum dia, se puderem visitar, né? Tu vai cortar essa lagoa doce para o mar. Quando a lagoa estiver mais baixa que o mar, a água vai entrar, vai salinizar. Vai salinizar a maior laguna da América do Sul. O ecossistema vai todo pro saco. Né? E aí então temos um problema que é agravado pela questão ambiental e pela destruição ambiental. Vamos fazer mais destruição ambiental para tentar mitigar isso. Isso, exatamente. E daí pode salinizar. E daí alguém fala assim, mas aí vai só ser problema para o ecossistema, né? Os peixes, do tipo assim, o ambiente não importa, né? O ambiente natural não importa. Mas problemas econômicos, por exemplo, turismo na Costa Doce. Não ia deixar de ser Costa Doce, ia ser Costa Salgada também, né? Pesca. A pesca ia ser completamente modificada. Né? Irrigação. Tem cultura de arroz irrigada com essas águas. Não ia poder ser mais feita. Então são vários problemas que surgem se isso for levado a cabo por causa da salinização. Aí tem propostas adicionais, que é assim, vamos fazer então um barramento com um vertedor, né? Que quando a água sobe na laguna, ela vai em direção ao mar, mas não tem como o mar subir e voltar em direção à laguna. Ou com comportas, tá? Então a primeira coisa, comporta, tem que ter operação. Ela já funcionou agora. Daí já tem o problema de Porto Alegre, que não deu muito certo as comportas aqui. Imagina operar comportas na laguna para o mar. Manutenção tem que ter. Num ambiente que é salino do mar, né? Tem mais abrasão e tudo mais. Vertedor, ia ter que ser como a lâmina d'água não poderia ser muito grande, justamente para ter que proteger da flutuação do mar, ia ter que ser um vertedor extenso, ia ser uma obra enorme. Caríssima. Mas vamos lá, digamos que a gente superou isso também, Átila. A gente conseguiu construir esse vertedor aí enorme ou essa comporta. Aí tem a questão da vazão. A vazão, quando ela sair,
e tem que ser uma vazão alta, que vai sair, ela tem que ser protegida para não causar erosão nas margens, porque senão aquela água vem com toda a força e vai levando, vai erodindo a volta. E aí a gente constrói uma obra do tipo moles, que quem conhece moles são aquelas pedras, os geólogos não ficam bravos comigo agora, né? São as rochas, né? Que são colocadas na saída para fazer um canal de saída para permitir que a água saia em alta velocidade desses pontos. Então tem que construir moles também. E tem que garantir que a corrente de retorno formada por esses moles não vá mudar também o perfil das praias ao redor. Então pode dar erosão nas praias do litoral gaúcho se a gente não estudar direito essas correntes de retorno. Tudo isso tem que ser assim, estudado na minúcia para garantir que não vai causar esses problemas ambientais. E aí tu coloca em cima disso que provavelmente vão ser obras caríssimas, que tem que ter manutenção e tudo mais. Tu fica pensando assim, será que vale a pena o benefício? E aí para coroar essa minha análise aqui, o que eu posso dizer é que com o mesmo modelo que a gente fez essa análise das várzeas, que a gente vem fazendo previsões, a gente também fez algumas simulações simples de abertura, de expansão desses canais que já existem, de saída de água do Guaíba e da Laguna dos Patos. E o benefício para amortecer essa grande cheia que aconteceu nas nossas simulações, que foram preliminares, né, foram feitas assim numa tarde, mas para ter algo para falar quando nos perguntam, que nem agora, foi assim, centímetros. Então, seria uma obra caríssima, que provavelmente teria um benefício de centímetros, com muito custo de operação e tudo mais. E aí, no custo-benefício, me parece que não é a prioridade, né? Teriam outras medidas que a gente poderia tomar que trariam muito mais benefício do que essas propostas aí que têm surgido. E que, repito, assim, não é que eu seja contra elas, tá? É que realmente tem que estudar muito todos esses problemas e potencialmente o benefício delas não é tão grande assim. Ainda mais quando você começa me contando que Porto Alegre tem um sistema para lidar com cheias piores do que as que aconteceram agora e que o sistema não estava mantido e funcionando o suficiente para fazer isso, né? Quer dizer, antes de você arrumar outra preocupação para a cabeça, melhor resolver a que já tem aí, que já teria dado conta, né? Exatamente. Bom, a gente pode entrar também nesse assunto das propostas em algum momento, se tu quiser, tá? Outras propostas que não essas mágicas. Eu tô fazendo aquela paredinha de sempre para lembrar você de assinar o canal, assim você pode receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos. E para quem já se inscreveu, pensa em se tornar um membro, mandar um apoio, um valeu demais. Isso tudo faz muita diferença pra gente poder ter outras conversas como essa. E, bom, virando a chave agora para lições importantes, Fernando. A gente vai estar no momento agora de, espero, não ter mais cheias, né? Que as chuvas baixem, que as coisas, né, que a situação volte a melhorar e as pessoas possam reconstruir, reocupar, fazer as coisas. E a gente teve um atrito de narrativa muito grande durante as últimas semanas aqui, durante o mês de maio, vou colocar dessa forma, inclusive sobre o papel do Estado, se o governo municipal, estadual, federal estava agindo ou não a respeito daquilo. Nós discutimos aqui sobre a situação de Porto Alegre, a falta de manutenção de comportas e outras coisas. Então, assim, eu entendo e me vem fácil também críticas ao governo, à inação, à incompetência, ao descaso, a fazer coisas que chamam muito mais atenção do que manutenção básica, que não gera voto, mas é fundamental para as coisas funcionarem. Mas, ao mesmo tempo, pelo menos para mim, pelo menos dentro das áreas que eu estudei, trabalhei e fiz, é nítido como, sem o poder público, grandes problemas não vão ser sanados, porque são problemas que demandam infraestrutura, e infraestrutura não tem iniciativa privada que dê conta de fazer e manter como iniciativa pública. Vide o SUS, vide uma série de outras coisas que a gente tem aqui no Brasil. Então eu queria entender de você, como alguém que já atuou profissionalmente, inclusive, né, não só na universidade, não só como pesquisador, mas já passou por vários meios, que estuda isso agora. De onde vêm as soluções para esse problema? O que a gente precisa mais para frente? Você já deu uma pincelada que é falar sobre estudos para entender a topografia, entender melhor, sentir melhor como está o regime de águas e outras coisas, mas o que mais tem que acontecer? Me dá uma noção de se é iniciativa privada ou pública que vai agir para fazer as coisas aqui para frente e que tipo de iniciativas que tem que vir desses órgãos
para não se repetir o que a gente viu agora, né? A chuva a gente não controla, mas o efeito dela, pelo menos, né? Perfeito. Bom, eu entendo que a gente vive, né, nas bacias hidrográficas, como hidrólogo. E as bacias hidrográficas, elas não respeitam fronteiras políticas, né? Elas são aí, na verdade, às vezes divisores, um rio, né, um divisor de água entre dois estados, e os dois estados estão numa mesma bacia hidrográfica. Ao mesmo tempo, os atores das bacias hidrográficas, as pessoas, as empresas, né, estão situadas em pontos dos rios, né, dessas regiões. Só que a gente depende um do dado do outro, né? Assim, a água que está chegando aqui, em Porto Alegre, por exemplo, ela está vindo de outros rios que estão acima de mim, e o que as pessoas jogaram no rio lá em cima está chegando aqui agora, ou a chuva que caiu lá em cima está chegando aqui agora. Então eu entendo que a gestão desse território, ela é impossível de ser feita por uma empresa privada, né, que vai cuidar da bacia hidrográfica, né? Isso me soa estranho, né? É um problema coletivo, né? É um problema coletivo, né? As questões ambientais, elas são coletivas. Então é impossível a gente fugir de uma solução que seja pública, né, e que demanda muito investimento. E quando me perguntam assim, é o governo municipal, é o estadual, é o federal, a minha resposta é todos, né? Por exemplo, a gente tem no Brasil um órgão que é maravilhoso, que é o Serviço Geológico Brasileiro. Eu já trabalhei com eles, né, em treinamentos e tudo mais. São as pessoas que instalam os equipamentos de medição em campo, trabalham lá. E é um pessoal, assim, Átila, que é Rambo, né? O pessoal vai lá no campo, tem uma ribanceira, põe um barco, desce corda, amarra equipamento, mede, instala sensor no meio do nada. Todos os rios do Brasil, até os mais remotos, o pessoal vai lá, viaja horas e horas, desce o barco no rio, vai de barco até o ponto fazer a medição. E então, assim, eu entendo no nível federal, por exemplo, fortalecer o serviço geológico é fundamental, né, para a gente melhorar nossa capacidade de monitoramento, tanto dos níveis dos rios e vazões dos rios, quanto das chuvas. Também no nível federal, onde residem, né, nossas principais instituições, né? São Paulo ainda tem a FAPESP, né, mas o Rio Grande do Sul até tem um órgão aqui que é estadual, também de fomento à pesquisa, mas o CNPq e CAPES, eles são do governo federal. E são grandes motores, né, de distribuição de recursos para pesquisa, né? Então eu também espero do governo federal empenho nesse sentido, né, em fortalecer a pesquisa, né, na área de desastres, recursos hídricos, escorregamentos, inundações e etc. No nível estadual, o que eu espero? Eu espero esse esforço de mapeamento do território, né? Então, levantamento topográfico detalhado de todo o território do Rio Grande do Sul, para a gente conseguir produzir mais mapas de inundação, escorregamentos. Também auxiliar nessa questão do monitoramento. Veja uma proposta simples, né? Cada município ter um pluviômetro automático que mede a chuva automaticamente e transmite esse dado de hora em hora, que vai ficar, por exemplo, no pátio da prefeitura. Não me parece uma proposta difícil de executar. Cada município ter o seu pluviômetro. Só isso já aumentaria a nossa capacidade de medir o que está acontecendo em todo o nosso estado e muito. E prever o que vai acontecer no futuro e muito também, porque a gente transforma o dado da chuva que cai, usando aí modelos matemáticos, na vazão dos rios. Então a gente consegue melhorar nosso cálculo da vazão dos rios. Esses seriam esforços, do meu ponto de vista, estaduais, né? E no nível municipal... Isso, desculpa, ainda no estadual ainda teria esforço na outra ponta, que é ter uma política ambiental condizente que vai ajudar a reter essa água, dispersar ela bem, não deixar o solo ir embora. Então, né, ter uma gestão ambiental que você vai ter mata ciliar e outras coisas que vão, além das chuvas serem mais bem registradas, causar menos efeito delas, né? A gente tem visto muita pressão sobre a legislação ambiental também, e eu dei o exemplo aqui para vocês da proteção das várzeas, né? Então, assim, várzeas não necessariamente precisa ser só floresta, né? Tem muita área de várzea que tem plantação de arroz, por exemplo. O que a gente não pode acontecer é ter políticas, por exemplo, de desenvolvimento urbano que promovam o aterramento dessas várzeas.
Aqui inunda, então a gente vai aterrar para poder construir, né, as edificações sem inundar, e aí tu encolhe a várzea, daí não tem mais espaço para o rio passar ali. O que ele vai fazer? Ali ele vai passar, mas na parte de baixo ele vai causar uma inundação maior. Esse tipo de política é uma política a nível estadual, até federal, né? Porque alguns rios eles são divisores de água dos estados, ou até com outros países. E uma coisa é uma pessoa perder uma plantação de arroz, um arrozal ali que é várzea. Outra coisa é você ter um bairro inteiro que ocuparia a mesma área de prédios com a água invadindo, né? Exatamente. E o que eu espero no nível mais municipal, né? Aqui a gente obedeça a um ordenamento do território, organize um planejamento urbano, um plano diretor de acordo com o mapeamento de áreas de risco. E aí eu não estou falando para ti, Atila, uma coisa nova, eu estou falando que está escrito na Política Nacional de Defesa e Proteção contra Desastres, né? Não é bem esse o nome, mas na nossa Política Nacional, né, de Proteção e Defesa Civil, que está escrito lá, né? A gente tem que mapear as áreas que são áreas de risco e evitar a ocupação delas. E se eu for ocupar, eu vou ocupar com coisas que, assim, é um parque, sabe, é um ginásio, ou se é um local, assim, que tem baixo risco, que permita uma evacuação, supor uma boa previsão. Então, obedecendo esse ordenamento territorial dentro da cidade também, né, um planejamento a nível municipal e não ceder a pressões imobiliárias em detrimento, né, de botar pessoas em locais perigosos, a gente consegue melhorar muito a nossa convivência com o risco. E todas essas medidas que eu estou propondo para ti, elas são medidas que vão na linha das medidas não estruturais. Porque também existem as medidas estruturais. O que é medida estrutural? Põe o dique, constrói uma barragem para reter a água, né, etc. Existe na hidrologia um conceito muito interessante que é assim, o dilema do dique, ou o paradoxo do dique. Como é que é o paradoxo do dique? Quando tu tem um local que é inundado com uma certa frequência, os decisores, gestores daquela área podem falar assim, vamos fazer um dique para nos proteger. Aí tu faz o dique. Tá lá o dique te protegendo. As pessoas que estão protegidas atrás do dique vão falar assim, opa, agora estou protegido. Vou investir nessa área, porque essa área não inunda mais. E aí tu começa a botar infraestrutura urbana ali. Prédios mais caros, ambientes comerciais mais caros, etc. E tu ocupa aquela área. Só que uma hora esse dique pode ceder, ou ele pode falhar, porque o evento extremo que vai vir vai ser maior do que a capacidade que ele foi projetada, né? Ou até menor e ele falhar, como aconteceu em Porto Alegre, né? E aí a água vai inundar. E aí o dano que ia acontecer nesse momento vai ser muito maior do que o dano que teria acontecido caso essa cheia tivesse acontecido e a gente não tivesse construído aquele dique, porque a gente não teria ocupado com infraestrutura urbana tão cara assim. E aí tu percebe que, opa, mas vale a pena então eu fazer dique, fazer muro, se em algum momento posso gerar um dano muito maior? Talvez valha a pena eu aprender a conviver melhor com as cheias, mapear melhor as áreas que são de risco e ocupar as áreas que são de menos risco. Aí eu não vou gastar uma fortuna com o sistema de proteção e sua manutenção, e eu vou ter uma solução que vai causar menos danos, é mais barata e é mais harmoniosa com a natureza. Então essa é a conclusão que o dilema do dique ele acaba nos levando, né? Que as soluções não estruturais elas são preferíveis por vários motivos. Seja por motivos de custo, né? Custo-benefício dos danos, seja por motivos de convivência, né? com a natureza. E daí para brindar, né, talvez como exemplo, né, eu posso citar, foi o que aconteceu aqui. A gente teve em Porto Alegre, o sistema falhou, e aí a cidade foi inundada. E tem duas cidades vizinhas, Canoas, que a água passou por cima do dique, e São Leopoldo, que a água também passou por cima do dique. E em Canoas, especificamente, várias pessoas não acreditaram que o bairro ia inundar. E depois elas tiveram que ser resgatadas de barco, porque o bairro inundou, mas elas achavam que estavam protegidas pelo dique, só que elas não estavam. Então o dano não só material, né, mas assim, teve pessoas que perderam a vida nessas situações aí. Que bizarro, quer dizer, a falsa sensação de segurança e de controle da situação que um dique pode trazer faz com que mais gente
se instale numa situação mais vulnerável e aí o prejuízo seja muito maior, né? Prejuízo em vidas e tudo. Isso, exato. Por isso que a gente sugere, a gente como, né, hidrólogos, em geral, a gente sugere essa solução assim estrutural do dique, quando já tem um lugar que, pô, aqui tem uma infraestrutura urbana que acabou sendo colocada aqui, num momento que teve um período de seca, por exemplo, e que todo mundo achou que ia ser bom colocar aqui. Bom, já tem a infraestrutura urbana, então vamos colocar o dique para proteger. Agora, se são locais que não têm essa infraestrutura já estabelecida, então o ideal é a gente partir para a solução que é não estrutural. Faz muito mais sentido. Caramba, eu não tinha pensado nisso. Quer dizer, senão você entrar nesse ciclo de fazer uma estrutura que mantém a situação como está e você ter cada vez mais a perder e ter que fazer uma estrutura cada vez mais complexa para segurar aquilo e invariavelmente numa situação em que aquilo não é mantido, não é financiado, não recebe o devido cuidado porque tá todo mundo nessa falsa sensação de segurança, o prejuízo que vem em seguida é muito pior, né? Exatamente. Caramba, eu não tinha pensado nessa analogia, nesse fenômeno, né? E o quanto isso descreve o que a gente viu acontecer em Porto Alegre. Tem uns trabalhos que quem tiver interesse nessa linha, a sugestão é pesquisar um tema que se chama sociohidrologia. Né? Nessa linha aí de pesquisa tem vários pesquisadores que analisam fenômenos similares a esse, né? Ou o próprio dilema do dique. Dilema do dique. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, agora aqui, pelo amor. E dentro do que você me descreve, assim, do que eu entendi até aqui, Porto Alegre, por exemplo, teria condições de lidar com uma cheia até maior do que agora, que seria a cota 6, ali, 6 metros. Tem outras regiões em que não tem jeito. A inundação aconteceria de qualquer maneira, porque foi muita chuva mesmo, foi uma situação absurda. Dá para ter uma noção do que é viável ou inviável daqui para frente? Se a gente está entrando nesse mundo de mais eventos extremos, de uma atmosfera mais carregada de água, de chuvas mais concentradas num período, dá para saber já, olha, aqui com um sistema de preparo melhor, dá para continuar habitando. Aqui nessas regiões vai ser, para quem, por exemplo, reconstruiu a casa em setembro, depois da inundação, pegou outra inundação em novembro, reconstruiu de novo e agora está pegando pela terceira vez. Tem regiões onde dá para pensar, não dá mais para ficar por aqui, assim, esse mundo não é mais viável? Tem, Átila, assim, a gente inclusive, né, está sendo convidado como IPH a fazer algumas propostas dessa linha de reconstrução pós-desastre, né, no Rio Grande do Sul. E algumas coisas são bem evidentes, né, em locais onde a força da água ela foi suficiente para danificar as edificações, estruturalmente falando. Infelizmente, a gente não pode querer, seguir construindo ali. Né? Então, esses locais são locais assim, que a evidência é bem clara que é muito perigoso ficar ali. Claro, tem locais, de repente, que inundou, mas a velocidade da água foi baixa, né? Ok, de repente a gente pode assumir algum critério, né? Com um bom sistema de previsão, ali é possível conviver com a cheia. Mas, para mim, a principal evidência no momento é essa, né? Em locais onde a destruição foi flagrante 3 vezes seguidas, né? Não dá para insistir, infelizmente. Tem que só tomar o cuidado daí para quando fizer essa mudança, né? Essa transposição de lugar, para não transpor num lugar que daí pode dar outro desastre, que é o movimento de massa. Existem relatos na literatura de pessoas que vão para evitam, né, o lugar que inunda e acabam indo para o lugar que escorrega. Então tem que ter esse cuidado adicional nesse momento também. Caramba. Bom, um conselho de alguém que passou por uma situação análoga de tá falando sobre um problema, tá querendo dar uma visão mais ampla do que está acontecendo e ver o pior acontecer, o pior previsível acontecer, que para mim é o que dá mais desgosto. Se preparem, porque se vocês deveriam pelo menos, né, orientar quando próximos problemas devem acontecer, onde vale a pena ocupar ou não, onde os problemas vão ser recorrentes, o que eu consigo contribuir é: não assumam que o que vier de desinformação está vindo de pessoas bem intencionadas, mas mal informadas.
A tendência nessas horas, para quem fala que o problema não é assim, para quem cria as mentiras, para quem fala, solta uma cloroquina ambiental dessa de vamos abrir um outro canal, serem pessoas mal intencionadas e bem informadas. A gente tende a lidar, né, na universidade, na pesquisa, com dados, com números, com análises, e assumir que está todo mundo bem intencionado, todo mundo quer o melhor. Então, se a pessoa está falando uma coisa que discorda, que destoa do que é razoável, é só porque ela não está bem informada, e a gente acaba descobrindo que, às vezes, não. Às vezes a pessoa até está bem informada, ela sabe o que seria a solução, mas essa solução implica em abrir mão de um modelo de negócio fantástico até agora, e ela vai fazer o possível para manter a situação anterior e manter o status quo, né? Perfeito, perfeito. Cara, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela resiliência, por estarem contribuindo tanto com a sociedade, por estarem dando esses avisos, fazendo o papel de vocês e mais, né? Só falando dos estudos, sem falar quem aí se mobilizou para pegar o barco, sair, fazer as coisas e lá ajudar a pôr bomba para funcionar de novo, fazer as coisas funcionarem. Quero muito ver a URGS de volta, né, e contribuindo com o que podia, e queria muito que as pessoas saíssem daqui com a lição de entender que a gente tem no Brasil pessoas extremamente competentes e capazes de entender o que está acontecendo e de contribuir com informação relevantíssima para a gente, mas se a gente não elege quem leva essa informação em conta, se a gente elege negacionistas, e eu não estou falando de espectro político de direita ou de esquerda, eu estou falando de se baseia no que a gente conhece do mundo ou não, esse tipo de informação vai ser ou da universidade para as pessoas, ou da universidade para a rádio, mas não é posta em prática, e quando não é posta em prática, se paga muito caro por isso, né? Perfeito, Átila. A gente, assim, eu particularmente estou muito orgulhoso enquanto IPH aqui, enquanto URGS, e até esses dias a gente foi convidado, né, teve uma transmissão do Jornal Nacional do IPH, né, foi direto lá da universidade, né, e a gente ficou, assim, apesar de todo o desastre, assim, muito orgulhoso disso, né, assim, de poder estar dando essa contribuição, e espero, né, poder seguir contribuindo, né, talvez não só no Rio Grande do Sul, mas também em outros locais do Brasil, com essas experiências aqui que a gente tem levantado. Maravilha. Obrigado de verdade, Fernando. Fico honrado e muito feliz de dividir o espaço aqui contigo, de ter a confiança de você entrar, participar e falar as coisas que você falou aqui pra gente. E agradeço de verdade pelo trabalho e por tudo que vocês estão fazendo. Precisamos disso nesse novo mundo que a gente está entrando cada vez mais, né? Maravilha. Eu que agradeço, Átila, foi um enorme prazer para mim, né? Tenho acompanhado o teu trabalho há tanto tempo. Talvez um marco na minha vida essa conversa aqui que a gente está tendo. Então, obrigado aí pelo convite. Espero um dia poder fazer presencialmente, né, uma conversa. Espero que você tenha gostado da conversa, dessa aula particular que a gente teve aqui com uma pessoa que é tão competente e entende tão de perto o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre em particular. Eu vou te pedir algumas coisas para você, de repente, com mais calma, mais para frente, com outra cabeça, voltar e ouvir a conversa que a gente teve aqui para ver quantas vezes eles avisaram prefeitura, governo e autoridades sobre o que ia acontecer antes da coisa acontecer. Quantos sistemas Porto Alegre já não tem para prevenir o tipo de desastre que aconteceu agora, entende? Inesperado, um problema, um desastre, uma catástrofe, é Godzilla sair do mar e pisar numa cidade. Você ter chuvas numa região que tem chuvas, uma cheia histórica numa região que tem uma história de cheias, e ter uma enchente dessa, depois de duas das maiores enchentes acontecerem logo no final do ano passado, é tudo menos imprevisível. Ainda mais com toda a conjuntura do que está acontecendo ali. E isso numa escala macro, infelizmente, porque é uma coisa que pegou o estado do Rio Grande do Sul inteiro, uma palhinha, um preview do que a gente vai ver no Brasil inteiro com mudanças climáticas. A gente teve grandes enchentes já em Petrópolis, no Maranhão, no Espírito Santo, em vários outros lugares, em Santa Catarina, e vai ver de novo, porque parte do que a mudança climática faz é transformar eventos extremos em algo ainda mais extremo e ainda mais frequente.
cheias mais cheias, secas mais secas e por aí vai. E a gente, para conviver nesse futuro incerto, precisa entender o que acontece, precisa de dados, precisa de números, todo esse levantamento que o Fernando falou que é importante fazer daqui para frente, e o fundamental, precisa dar ouvidos e credibilidade para quem faz isso. Então, o que faltou, pelo menos a lição que eu levo dessa conversa que a gente teve aqui, não foi entender o que poderia acontecer, mas sim agir de acordo com isso e ter um poder público agindo como poder público, salvando vidas e não tentando acalmar as pessoas para uma coisa que não era calma, que precisava, mas sim preparo. A gente precisa mudar isso e dar menos espaço e menos voto para negacionistas e para quem dá voz a criacionistas, se a gente quer lidar com o mundo como o mundo em que a gente está agora, que está mudando. Então, mais do que apontar problemas, parte do trabalho aqui é tentar trazer soluções, uma delas é essa. Dar espaço e financiamento para essas pessoas poderem fazer os estudos que elas fazem e quando elas chegam com esses estudos e com esses resultados, dar ouvido para elas e agir de acordo. Se a gente não fizer isso, vamos perder muito mais do que precisamos daqui para frente, como sempre foi. Se você quiser ter outras conversas como essa, acompanhar isso aqui e receber mais informação vindo de quem estuda e está de fato lá, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos Não Ficção e os vídeos regulares do canal. E se você já acompanha, viu e curtiu, apoia a gente, manda um valor demais. Ou, principalmente agora, mais do que apoiar a gente, apoia o Rio Grande do Sul, vê as iniciativas, as vaquinhas e outras coisas que o pessoal está fazendo. Mas não esqueça, a gente tem que fazer a nossa parte, ajudar como puder, mas para um esforço de catástrofe, é um esforço de poder público. Tão importante quanto ajudar quem você pode agora é votar com consciência em todas as eleições nesse ano e nos próximos, em pessoas que são capazes de dar ouvidos para a ciência e agir de acordo. Até o próximo.